Olá, boa tarde. É com grande alegria e com aquela satisfação que estamos entrando no ar, aqui pela Rádio Tupãssi, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, técnico aqui da Rádio Tupãssi, está com essa super competência do nosso amigo Sidney Coechon. Na transmissão pelas plataformas digitais, está com a responsabilidade do nosso técnico de TI, Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 25 de agosto de 2023. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 16 graus. Terceiro milênio hoje traz como tema assuntos da atualidade. Estaremos falando sobre questões que vêm sacudindo a nossa sociedade. O porquê? O porquê que a gente tem visto pessoas se armando, entrando nas escolas e atirando, matando crianças e professores. O que leva a essas psicopatias? O porquê também das questões que temos acompanhado pelos noticiários de estupro, pedofilia, feminicídio e infanticídio, e que vem sacudindo a nossa sociedade. E o que diz, o que informa a doutrina espírita sobre a identidade de gênero, e como analisar também as manifestações de racismo, não só no Brasil, como também em todo o nosso mundo. Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E que está aqui hoje junto conosco, nosso querido irmão, que nos brinda com a sua brilhante visita aqui no nosso programa, que é o nosso amigo Bruno Godinho. E desde já informamos que o nosso programa está sendo transmitido pela internet para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Também está sendo transmitido pelo Facebook do Terceiro Milênio. Assuntos da atualidade. Este é o tema que nós teremos abordando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo Bruno Godinho. Bruno, que alegria, que satisfação de receber aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, aqui no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Uma boa tarde, meu irmão Madeira, satisfação estar aqui com vocês, os ouvintes da Tupãssi, bem como aqueles que acompanham o programa Terceiro Milênio, seja pelas redes sociais, seja também pela frequência da rádio já previamente exposta. Nossas gratulações fraternas pela oportunidade do trabalho, onde iremos abordar aqui, conforme você dissera, temas pelos quais as respostas procuraremos, no nosso parco conhecimento, trazer à luz da doutrina dos Espíritos. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Só para a informação dos nossos telespectadores, aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Tupãssi, nosso amigo Bruno Godinho reside na cidade de Porto Alegre. A gente agradece muito a ele por ter se deslocado de Porto Alegre, vir até aqui a Pelotas, para estar aqui junto conosco, aqui no programa Terceiro Milênio. Ele que é autor de 3 livros, o primeiro lançado em 2019, A Filosofia da História, o segundo livro lançado em 2021, O Crucificado, e o próximo livro que será lançado no dia 2 de novembro deste ano, que é sobre o apóstolo da gentilidade. Ele que é trabalhador da Sociedade Espírita Eterno Crescente da cidade de Porto Alegre. Esse irmão que nos abrilhanta com a sua presença. Então, Bruno, vamos falar de assuntos que vêm sacudindo a nossa sociedade e vem chamando a atenção de muitas pessoas e muitos porquê. Por que isso está acontecendo? Né? Inclusive, a primeira pergunta que eu te faço, Godinho, é sobre a questão dos psicopatas. Né? E a gente tem, acompanhando pelos noticiários, né, essas pessoas com essas doenças da psicopatia, muitas vezes, né,
pessoas, né, pegam uma arma, se armam, né, planejam, inclusive, né, entram nas escolas e saem atirando, matam crianças, professores, e às vezes até no mundo todo, entra no supermercado, ou se não, em via pública, como tem acontecido nos Estados Unidos. O que leva essas pessoas, né? Por que essas pessoas com doenças psicopatas, né, pegar uma arma e atirar em pessoas inocentes? Muito bem. Primeiramente, para compreendermos a psicopatia, nós precisamos compreender o mecanismo que existe na mente humana. Inclusive, nas obras complementares do Espiritismo, nós trazemos considerações tecidas pelo Espírito André Luiz, pelo Emmanuel, pela nossa querida veneranda Joana de Ângelo, através da mediunidade do nosso irmão Divaldo Pereira Franco. Nós temos o Manuel Filomeno de Miranda, que também tece muitos aspectos relacionados à psicopatia, que convidamos doravante aqueles que desejarem conhecerem essas obras. Haja vista a codificação de Kardec, a nossa codificação kardeciana, que compilou esse preclaro homem, a nossa doutrina chamada Espiritismo, o tema mente não é trabalhado na codificação. Então, fazendo um estudo breve aqui diante da pergunta sobre a mente humana, nós somos um mundo em miniatura. Nós temos a noção, os espíritas, que somos espíritos. Portanto, princípios inteligentes do universo, conforme a questão 23 do Livro dos Espíritos. Nós viemos estagiando dentro da evolução darwiniana, desde o reino mineral, passando pelo vegetal, chegando ao animal, e hoje nós despontamos no reino hominal, onde fomos constituídos de um raciocínio lógico, não mais fragmentado conforme o pensamento dos animais. Nós temos um pensamento contínuo. E nesse processo evolutivo do reino hominal, nós já viemos transitando desde os primatas até hoje, onde alcançamos o Homo sapiens, a espécie pela qual nós encontramos-nos estagiando. Sendo espíritos, portanto, nós temos uma tessitura, podemos dizer, material, que o nome à luz do espiritismo é perispírito. Corpo astral, diziam os grandes espiritualistas de outrora. Corpo espiritual, uma linguagem do próprio André Luiz. Corpo celeste, Paulo de Tarso assim chamava, esse envoltório fluídico que dá continuação ao corpo físico pelo qual nós estamos aqui jungidos para a nossa encarnação, porque o perispírito, corpo astral, corpo celeste, modelador e organizador biológico, conforme também nos trazem os psicobiofísicos, modelam o corpo físico, molécula a molécula, desde o momento em que houve ali no relacionamento sexual a união do gameta feminino com o gameta masculino, e assim veio o ovo, o zigoto, dando ali desde então a fecundação para que a mamãe pudesse gestar nos seus 9 meses pelo processo da meiose. Nós somos então espíritos, e o perispírito é onde nós temos guardadas as nossas mazelas. É a sede da nossa memória, que, dentre várias encarnações, nós vamos ali guardando, melhor dizendo, deixando de colocar para fora essas vicissitudes que nos entorpecem a alma e fazem com que nós tomemos atitudes cujo ego avassalador nos deixa bastante comprometido com as leis divinas. Estudando a mente, que é matéria, só conseguimos entendê-la através dos pensamentos. Os pensamentos são ondas eletromagnéticas advindas da mente. Só se conhece a mente pelos pensamentos. E quando vemos um processo
de psicopatia, hoje, até mesmo pela medicina acadêmica, muito ainda incipiente diante deste assunto, nós temos que começar com uma neurose, porque as neuroses levam às psicoses. Nós temos nas neuroses vários transtornos de comportamento. Nós temos a raiva contínua, a cólera, tão estudada dentro do espiritismo, é uma neurose. A ansiedade, uma outra neurose, também resultado de conflitos não resolvidos com a criatura humana. Nós temos as questões que chamamos de um processo depressivo, onde a criatura às vezes se encontra em um nível psicológico bem cabisbaixo e às vezes se encontra numa euforia que é confundida com alegria. Quantos parentes dizem aos seus companheiros, amigos, familiares: olha, fulano e Beltrano está melhor hoje. Em verdade, está eufórico porque viu certa alegria. Mas a euforia também é um transtorno de comportamento e o ideal é que a criatura humana transite neste equilíbrio entre não estar cabisbaixa, como também não deve estar em uma alegria gratuita, como acontece com esses transtornos de comportamento traduzidos através da neurose. Neurose do grego, osis, vem de nervos. Ação e neuro de nervos. Ação nos nervos. Então a criatura humana, não sabendo lidar com essas mazelas que dissemos há pouco, que se encontram no seu perispírito, naturalmente, todas essas transmissões através das células ao corpo físico causará de forma nociva essa neurose. E nós, espíritos, temos que saber lidar com isso. Quando acontece já de os nossos nervos serem afetados, serem agidos, mexidos pela nossa invigilância, por não sabermos manter uma mente tranquila, serena, nas maiores diversidades da vida, surge o comportamento desvairado e a criatura humana então age de maneira equivocada contra as leis divinas. Obviamente que os tratamentos psiquiátricos hoje em dia propõem uma redução para amenizar esses conflitos através do equilíbrio dos neurotransmissores que fazem parte da sinapse. Quando aqui nós estamos falando, estamos raciocinando. Então as nossas sinapses no córtex cerebral estão agindo através dos dendritos, do corpo celular e do axônio. É transmitida via eletroquímica. E nós temos neurotransmissores nessa comunicação que ficam deficientes, outros em abundância. Podemos citar a própria noradrenalina ou a norepinefrina, que é o neurotransmissor responsável pelo alerta, pela atenção, para nós estarmos ligados diante das situações que se nos apresentam diariamente. Vejo uma cobra no caminho, dou um pulo, ou seja, não ficamos apáticos. Esse neurotransmissor é responsável por isso. Temos a serotonina, o neurotransmissor responsável pelo nosso humor, literalmente e diretamente responsável pelo nosso humor. O excesso de serotonina, a produção natural de serotonina nos mantém bem-humorados. Quando existe a deficiência, nós entramos e ficamos cabisbaixo, depressivos e nada mais, nada menos do que um medicamento para que possa equilibrar isso, à luz da psiquiatria, ameniza a situação. O indivíduo, porém, se não tiver uma terapia consigo mesmo, em primeiro lugar, procurando compreender-se, autoconhecer-se, não fará efeito. Nós temos outro neurotransmissor muito importante, que é a dopamina, tão responsáveis pelas situações que nos são apresentadas naquilo que dizem as nossas decepções. Marco um encontro com alguém e naquele dia houve o cancelamento e eu me decepciono, isso é apenas um exemplo, em qualquer situação, o nível de dopamina cai e o indivíduo precisa de uma ação para poder recompensá-la. A dopamina
também responsável naturalmente pelos processos de esquizofrenia. A deficiência de dopamina nós vamos encontrar no esquizofrênico através de uma molécula chamada serina que ele não tem, e para poder compensar isto, sem dúvida alguma, dessa serina, ele precisa ter alimentações diferenciadas, mas que é uma doença que nós sabemos num processo kármico e que a medicina acadêmica coloca a esquizofrenia como sendo uma psicose. Portanto, quando se fala em psicopatia, dentro do conhecimento acadêmico, nós classificamos a esquizofrenia apenas como um comportamento psicopático. Quaisquer outros são comportamentos neuróticos, são os famosos neurastênicos, ou aqueles que têm a neurose. Vamos dar um exemplo de Catarina de Médicis, aquela que fora responsável pela noite de São Bartolomeu, a rainha da França, pelo menos podemos dizer a matrona, que comandou através do seu filho, o rei Carlos IX, para que naquela madrugada os huguenotes ou os protestantes fossem mortos, eram católicos, e tudo planejado, e mais de 100 mil huguenotes foram mortos naquela madrugada de 24 de agosto de 1572. Para uma mulher comandar isso, ela era neurastênica. Poderíamos dizer que ela era psicopata, porque foi a mandante e a coordenante, se a gente puder falar assim, de todo esse grande crime que ocorreu em meados finais do século XVI. Então, quando nós vamos vendo essas violências hoje, nos dias atuais, de forma gratuita, poderíamos dizer que essas pessoas, sob o conceito psiquiátrico, pelo conceito acadêmico, são neurastênicos. E nós usamos o termo psicopatia, que ficou muito famoso, embora repitamos, é um estudo, patia, da psicologia, da alma, da criatura humana. E não se tem ainda muitos conhecimentos a nível material sobre o que se chama psicopatia. A gente apenas coloca a esquizofrenia como uma psicopatia, e antes ela era conhecida como os transtornos compulsivos depressivos. Aí mudou-se o nome, a medicina sempre muda o nome mais pomposo, talvez para amedrontar ou pela nossa própria ignorância. Mas os comportamentos de violência são comportamentos neurastênicos, de pessoas que não sabem lidar com os seus próprios conflitos, que jazem essas suas imperfeições na alma, e aí entra a nossa magnânima doutrina dos espíritos, porque ela vem nos mostrar a causa. O espiritismo trabalha o fundo, não a forma. Então, qual é a causa do que chama-se hoje uma psicopatia, que as suas ações são traduzidas em vários comportamentos? Um deles, a violência, quando do nada alguém pega uma arma de fogo e despeja as suas balas em pessoas que ali, entre aspas, não estavam prontas ou já não era o momento do seu desencarne. Abrimos um parênteses, que nesses casos, mesmo assim, dentro da equanimidade das leis divinas, toda criatura desencarna no momento certo. Então essas vítimas, sem dúvida alguma, estavam no momento do seu desencarne. Ai daquele que seja motivo do escândalo, disse Jesus. Então, se este indivíduo fora, todas que desencarnaram, seja porque alguém entrou numa escola e fez essa atitude nefasta de tirar a vida de outrem, dentro de um cinema, em qualquer local, se essas pessoas não desencarnassem ali, em breves instantes escorregariam numa casca de banana, viria um infarto, algo aconteceria para que ela voltasse à pátria espiritual. Só que quem agiu da maneira equivocada infringiu uma lei divina, serviu naquele momento como escândalo e vai responder perante a lei aquela atitude que ela fizera, que não é uma atitude a favor do bem, muito menos, portanto, de acordo com a natureza, com a lei da natureza, com a lei divina. Fechamos parênteses.
Então, estas criaturas que assim agem, neurastênicas, o Espiritismo nos traz a causa, que é onde nós vamos responder agora de forma mais objetiva. A causa de todos esses comportamentos chamados psicopatas, ou melhor entendido agora, de uma neurose, um transtorno de comportamento, esses neurastênicos, tem sempre a sua causa em influência espiritual. A ação nociva de espíritos pelos quais acompanham esta pessoa, seja porque são inimigos do passado e querem lhe ver na desgraça, ou aqueles inimigos do bem que utilizam-se daquela pessoa invigilante porque não soube lidar com seus conflitos, porque os conflitos nada mais são do que a fuga das suas próprias dores, que não querem encará-las de frente, vendo como uma bênção, e utilizam-se dessas pessoas para essas atitudes nefandas. Então chamamos, melhor dizendo, à luz do Espiritismo, essa violência gratuita de criaturas passando por um processo de loucura obsessiva. O Espiritismo trata, sim, dessa questão. Sugerimos a leitura do maior tratado que a codificação espírita traz sobre a temática, que é o Livro dos Médiuns, e aconselhamos sobre o processo obsessivo a leitura das obras de Manuel Filomeno de Miranda, que estudou 40 anos na espiritualidade os processos obsessivos e pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco trouxe suas obras de forma bem detalhista, bem minuciosa, com imensos casos. Não esquecemos de André Luiz, que também trabalha os processos obsessivos pela mediunidade do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, àqueles que se interessarem. Então, a psicopatia ou os neurastênicos, sempre nessas atitudes, estão sob uma nociva influência espiritual. Perfeito. Amigo Godinho, falar sobre a questão, né, que outro assunto que vem também sacudindo a nossa sociedade, quando a gente liga a televisão, a gente entra na internet, a gente vai ler um jornal, vai ver os noticiários, a gente se depara a questão também que vem chamando muita atenção, a questão do estupro. Está sendo muito falado, comentado. Hoje liguei a televisão, fui ver os noticiários da manhã cedo. Questão do estupro. A pedofilia também temos acompanhado bastante. Feminicídio. Sendo muito debatido nos dias atuais a questão do feminicídio. Também o infanticídio. Vou abrir agora também aqui um parênteses para o infanticídio. Casos que balançaram a nossa sociedade, sacudiram. O caso das crianças Isabela Nardoni, lá em São Paulo. Bernardo Boldrini, aqui no Rio Grande do Sul. E o Henrique Borel, lá do Rio de Janeiro. Essas crianças, esses crimes que abalaram a nossa sociedade, sacudiram, né? E aí eu lhe pergunto, estariam previstos no planejamento reencarnatório da vítima e do agressor? Aí eu vou mais além, assim, para cutucar o nosso convidado. Há planejamento reencarnatório para o mal? Muito bem. Depende do que nós chamamos de mal. Para muitos, deixar a matéria, voltar ao plano espiritual, a nossa verdadeira vida, à luz do Espiritismo, respeitando, obviamente, as religiões católicas que creem na ida ao céu, ao inferno, ao purgatório, aos evangélicos que também, respeitosamente, trazem a convicção que depois do desencarne irão se encontrar com Jesus, aqueles que agem no bem. Nós, os espíritas, nos diferenciamos porque nós acreditamos que a vida continua e este vir e ir, não o ir e vir, seria melhor o vir e ir, porque nós estamos vindo reencarnar. Saímos de nossa casa, a nossa pátria verdadeira, passando pela Terra num processo de uma viagem que pode durar meses, alguns anos, chegarmos à maturidade, à fase adulta, até mesmo à senectude. Então essa passagem, que é muito breve, quando comparada com a vida verdadeira, numa analogia, hoje 1 minuto, se pudermos comparar no plano espiritual, a vida verdadeira,
seriam os 80 anos que para nós aqui são tão sofridos, porque não soubemos aproveitá-los e não nos tornamos experientes. Dizem que a experiência é o tempo de vida que a criatura tem. Alguém com 70 anos é mais experiente do que alguém com 40? Depende. Se alguém com 40 anos soube aproveitar cada momento da sua existência, vivenciando bem, usando a regra áurea de fazer a outrem o que gostaria que fizesse a si, e o que está com 70 negligenciou, se chafurdou nas ilusões, o mais experiente é quem tem 40 anos, não o que tem 70. Porque a experiência é como nós aproveitamos as oportunidades e os desafios que nos são colocados. Sendo assim, diante dessas violências, conforme dissemos antes, e agora aqui o feminicídio, o próprio infanticídio, os espíritos que desencarnaram, seja porque uma mamãe tirou a sua vida, o papai, etc., conforme nós vemos nos noticiários, pelo menos os que são conhecidos, porque casos como esses acontecem diariamente. E a imprensa sensacionalista, quando não consegue saber, a maioria é ignorado. São ignorados esses casos. O indivíduo que desencarnou estava no momento certo dele. Isso não é um mal. Agora, a mamãe e o papai, que se utilizaram deste crime para os seus interesses, sejam eles quais forem, embora na maioria dos casos sejam espíritos inimigos de outras existências, nascem no mesmo lar e o filho pede para que possa vir àquele lar, para que através da lei de misericórdia e justiça e de amor se refaçam os laços de afetividade. Quando não, ou é o papai que tem mais afinidade com o filho e a mamãe não, ou é a mamãe que tem mais afinidade e o papai não. Aí nós podemos ver triângulos amorosos de um passado onde aquele que fora o amante no passado hoje vem na figura do papai. A mamãe do passado atual fora aquela esposa que traiu o filho com o amante que hoje é o pai do menino que fora a vítima de outra existência. Então, dentro deste lar, precisam-se desses reajustes. Está previsto dentro da onisciência divina, porque o futuro já existe, ele é previsto. Nosso livre-arbítrio é muito limitado e nós acreditamos significá-lo fazer qualquer coisa conforme nós desejamos. Não é assim. Nosso livre-arbítrio limitado, como se estivéssemos dentro de um cercado, a gente acredita que andando nele nós estamos fazendo aquilo que queremos. É que nós não enxergamos que estamos dentro de um cercadinho, porque a lei divina prevalece. Então, de vez em quando, nós batemos a cabeça na parede do cercado e aí a dor vem nos mostrando para que a gente continue quietinho, andando, sem nos preocuparmos em querermos sair deste cercado. Ou seja, não conseguiremos infringir as leis divinas sem que ela nos ofereça aquilo que nós damos a ela. É a lei de causa e efeito. Então, em casos mais específicos, são sempre filhos que perdem a oportunidade reencarnatória, é prevista já a sua volta à pátria espiritual dentro daqueles instantes, até mesmo porque a fatalidade, a morte física, perdão, é a única fatalidade que existe. Então, não significa um mal alguém voltar à pátria espiritual. À luz da psicologia profunda, é até um bem, porque quando nós estamos fazendo uma viagem, estamos saudosos de casa, a gente nada mais vai do que voltar para casa. O que nós aqui fazemos quando estamos encarnados, pelo nosso apego à matéria, não só às coisas materiais no sentido restrito do termo, aos nossos carros, às nossas joias, aos nossos bens, mas o apego aos filhos, a própria posse por um filho, um ciúme avassalador por uma esposa, por um marido, isso nos prejudica bastante depois do desencarne. Porque a gente ainda, em nível psicológico, a gente consegue demonstrar que essa vida é tudo. E olha que nós não estamos falando daqueles que não são espíritas.
Aqueles que se dizem espíritas, principalmente, ainda somos muito apegados às questões materiais. E isso vai nos trazendo escolhos na evolução dentro desse processo tão rápido. Então, uma criança que desencarna em tenra idade, no infanticídio, são espíritos em desajustes, já estava prevista aquela sua desencarnação. Voltamos ao mesmo tema anterior. Ai daquele que seja motivo de escândalo. Se o papai ou a mamãe, ou os dois juntos, não compreendendo a lei de Deus, não compreendendo que ali está algo que eles deram um ser, né? Algo no sentido de um ser, uma criatura, um espírito, para dar uma nova oportunidade, porque a prova é para os pais nesse momento, e eles negligenciam, quando eles tiram a vida de um filho, eles não conseguiram este reajuste que a programação reencarnatória já previra. Então, não podemos também deixar de esquecer que nesses vínculos existem desafetos. Então, a criança é um espírito, o papai é um espírito, a mamãe é um espírito. São desafetos uns dos outros. Porque se nós procurarmos até a vida uterina, nós não vamos achar explicação de até outros filhos, irmãos, que eles não desencarnaram. Quem desencarnou foi aquele especificamente. Hoje nós observamos dentro do mesmo lar. Papai tem mais afinidade com aquele filho, mamãe com aquela outra filha, ou vice-versa. Por quê? São espíritos que já galgaram juntos existências passadas e juntos conseguiram trazer esses laços de afetividade. Gostaríamos de fazer uma consideração que é importante, com a permissão. Não confundir laços de simpatia com de afetividade. Espíritos simpáticos são pessoas, umas com as outras, que são afins naquilo que fazem. Exemplo, se o fulano é usuário de droga, outros amigos que usam drogas como ele, esse grupo é um grupo simpático um ao outro, não são antipáticos, porque pensam da mesma maneira e agem da mesma maneira. Se porventura um deles resolve sair da drogadição, esse que saiu, ele vai se tornar agora antipático àquele grupo. Embora continue a afetividade que ele criou com aquele grupo. Então ele pode passar por um dos amigos do grupo vários dias, cumprimentá-lo, abraçá-lo, dizer que está com saudade, porque gostou dele. Tem uma afetividade, um carinho por ele, mas não são mais simpáticos, porque não usa mais a droga como aquele outro amigo e tantos outros que antes o acompanhavam. Então, dentro do lar, nós temos espíritos simpáticos, antipáticos, afetos e desafetos. Vamos usar o mesmo exemplo. Dentro do lar tem um filho drogado e a mãe deseja veementemente tirá-lo da droga. A mãe e o filho são antipáticos um ao outro, porque não pensam na mesma frequência. Mas o laço de afetividade por ele é tamanha, o carinho, traduzido na lei de amor, é muito grande, que ela procura tirá-lo da droga, devota sua vida em prol daquele filho, embora antipáticos, são espíritos que têm um afeto um pelo outro. Então, não confundir os laços de antipatia e simpatia com a afetividade. No caso da violência, o que acontece entre esses espíritos é que são desafetos. Quando a mamãe planeja tirar a vida de um filho, são desafetos do passado e que hoje foram convidados a se reajustarem, mas não conseguem trazer consigo, trazem consigo essas mazelas, mas deixam-as serem externadas. E aí, obviamente, a criança vai ser aquele espírito do passado que também está comprometido com as leis divinas, consegue fazer com que a mamãe e ele, num exemplo em pauta, nesse desafeto, ela tome atitudes pondo termo à sua vida. Só a reencarnação, queridos ouvintes, para poder explicar o feminicídio, o infanticídio,
crimes de quaisquer natureza que, se nós formos levar até a vida uterina, não tem explicação. A unicidade da existência não traz explicação para as grandes hecatombes que nós vivemos nesse nosso mundo de provas e expiações, já adentrando na regeneração. E a questão da identidade de gênero? Porque temos visto ultimamente tantas pessoas nascerem ou estarem num gênero sexual que não querem, como, por exemplo, os transgêneros. Bruno, isso seria um equívoco, um erro de escolha antes de reencarnar? Muito bem. Essa pergunta, nós precisamos deambular um pouco em torno dela, porque uma resposta simples, provavelmente, não seríamos bem interpretados. Vamos tentar trazer um raciocínio lógico, conforme nos convoca a doutrina dos espíritos, na metodologia cartesiana, já que René Descartes foi o filósofo pelo qual Allan Kardec, o nosso preclaro codificador, baseou-se para trazer a nossa doutrina dos espíritos, convidando a nós a um raciocínio, a logicidade desse raciocínio, ou seja, tem que haver nexo para que as consequências sejam intuitivas e nós, portanto, nos aproximemos da lei maior, a lei divina que chamamos de Deus. Podemos começar da seguinte maneira. Vamos dar um exemplo de um magnetismo que é invisível a todos nós. O ímã. Se nós pegarmos um ímã e colocarmos um próximo ao outro, se forem ímãs cujo o volume desse campo magnético seja de 1 centímetro, nós colocarmos os polos igualmente tentando aproximá-los, quando chegar à distância de 1 centímetro, esse campo magnético vai evitar essa aproximação. Eles vão se repelir. Claro, se os polos forem inversos, eles vão se atrair. Mas esse magnetismo invisível de 1 centímetro que dista o volume do campo magnético de um ímã e o volume do outro, quando chegar a 1 centímetro, não tem como esse magnetismo conseguir fazer com que os ímãs nos polos iguais se unam. E isso sempre será assim naquele ímã cujo campo magnético é de 1 centímetro cúbico. Vamos dar um exemplo. Se nós pegarmos um ímã com 2 centímetros o seu volume do campo magnético e o outro de 1, eu vou ter que juntar 2 mais 1, 3, e quando nós aproximarmos 3 centímetros exatamente, vai haver essa repelição, né? Essa não atração. Esse é um magnetismo invisível que existe e é igual para todos os ímãs. Cada ímã tem o seu volume e jamais do seu campo magnético e jamais irá mudar. Será sempre assim. Existe uma lei que rege esse campo magnético. Vamos a um outro exemplo. Nós temos um magnetismo invisível chamado força centrífuga. A gente não consegue sentir essa força centrífuga. Estamos num carro dirigindo, peguemos o volante abruptamente e joguemos para a direita. A força centrífuga vai jogar o carro para a esquerda. E se for bem abrupta essa mudança do volante, o carro irá capotar. Essa força é invisível, essa força centrífuga, esse magnetismo. Existe, sempre existiu e jamais deixará de existir. E essa lei que nós não enxergamos, a gente só vai senti-la nesse movimento, ela continua lá, regendo os movimentos magnéticos, eletromagnéticos do nosso universo. Se nós pegarmos, talvez, alguns de nós numa academia, consiga levantar 10 quilos num aparelho, fazendo um braço, quilos a mais, quando vamos fazer exercícios de perna, 20, 30 quilos. Um exemplo bem trivial. Um guindaste, porém,
consegue levantar muito mais. Ninguém levanta 1 tonelada dentro de uma academia. Um guindaste levanta 1, 2, 50 toneladas. Imaginemos algo que levanta milhões de toneladas todos os dias, fazendo com que as marés esvaziem e encham. É o magnetismo da Lua. A Lua supera como supercomputador qualquer tipo de guindaste, porque diariamente essas marés, elas são enxutas e depois elas se tornam cheias. E quem consegue sustentar e movê-las? O magnetismo invisível da Lua. Perfeitamente, sempre foi assim. A Lua dista da nossa Terra 360 mil quilômetros da Terra. Se fossem 359 e não 360, os nossos mares já teriam coberto o iceberg, a maior montanha, o Everest, a maior montanha que nós conhecemos no planeta Terra. Então, tudo perfeito dentro de uma lei. Vamos trazer mais para o mundo orgânico agora. Por que uma formiga ela consegue ter uma previsão do rio Amazonas, que quando ele esvazia e ele vai se encher, 2 dias antes, eles desaparecem. Eles já sabem que vai haver a enchente do rio Amazonas. Nós, os homens, a mais das vezes, caímos pegando numa maré enchente. A formiga sabe. Olha que previsão magnífica, onde nós vamos encontrar aí, nesses insetos minúsculos, uma inteligência, onde nós conseguimos ver aí algo que sempre foi assim. Nenhuma formiga ensinou para outra formiga isto. O mais interessante, há um dramaturgo belga chamado Martin King, não é o Martin King, daqui a pouco, Maurice Maeterlinck. Ele ganhou o prêmio dramaturgo, ele era de literatura, em 1903, o prêmio Nobel. Só que ele era um estudante dos fenômenos naturais. Certa feita ele pegou alguns grãos, 500 exatamente grãos de açúcar, e colocou espalhado. E ficou observando. Depois de 2 dias, ele contou 500 formigas apenas. Saíram do buraco, cada uma pegou um grão e voltou. Nenhuma formiga mais, nenhuma formiga menos. Cada uma para 1 grão dos 500 grãos que ele distribuiu. Olha que perfeição magnífica dentro do mundo animal, que nós conseguimos ver uma simetria e nenhuma formiga ensinou isso para outra formiga desde que existem as formigas. Os pássaros andam em V, voam em V. Existe uma lei por detrás disso que nenhum pássaro ensinou ao outro, mas o líder à frente eles vão em V, porque os que estão na frente criam resistência para que os outros atrás não façam força. Quando o da frente cansa, troca, vem o outro. Nenhum pássaro ensinou isso ao outro, e isso acontece desde que existem pássaros. São fenômenos sempre cíclicos, fenômenos sempre iguais, cuja fenomenologia nos espanta. Nós vamos ver uma abelha. Estamos respondendo a pergunta, por incrível que possa parecer. Nós temos uma abelha. A abelha é fenomenal. Ela tem 7.000 neurônios apenas. Nós, os seres humanos, temos 100 bilhões de neurônios. 20 bilhões deles encontram-se no córtex cerebral. Elas têm apenas 7.000. O cérebro de uma abelha é de 0,71 milímetros. O da rainha é menor ainda, é 0,71. O das abelhas, 0,74 milímetros cúbicos. O do zangão é maior, 1,175 milímetros cúbicos. E é interessante que o zangão ele tem uma função apenas dentro das abelhas. É procurar a rainha abelha mãe. É a sua única chance, porque ele vai copular e depois disso ele vai morrer. E ele sabe que vai morrer. E todos os zangões, sem um ensinar o outro desde que nasce, procura a abelha rainha para copular e morre depois.
Todas as abelhas calculam a inclinação solar para a produção do mel e só erram entre 2 a 3 graus. É tão impressionante essa fenomenologia que a gente diz, meu Deus, quanta perfeição nisso tudo, que essência é essa? Nós sabemos que conseguimos ver Deus nesses fenômenos. Por que as mulas, os burros, são chamados de burros? Brincamos ao ouvinte dizendo, porque nós, os ignorantes, não compreendemos que o burro não é burro. Nenhuma mula entra num atoleiro. E os cavalos mais nobres morrem em atoleiros, em guerras, e entram em águas profundas, juntamente com o seu cavalgador, o seu escudeiro, desencarnam. A mula não. Então por que chamamos ela de burra se ela não cai em nenhum atoleiro? E um cavalo cai em atoleiros. Olha o nosso organismo físico, o estômago, toda a nossa digestão, que parece um milagre da natureza. A gente sabe que milagres não existem, é um modo simbólico de falar. Movimentam no nosso estômago mais de 45 milhões de glândulas. Que perfeição é o nosso estômago quando pegamos algo a comer e esse processo digestivo começa a ser feito utilizando-se de 45 milhões de glândulas. É uma perfeição a nossa natureza. Se nós pegarmos todos os genes que seguem os cromossomos dos habitantes da Terra, hoje são 8 bilhões encarnados, 4 vezes a mais de desencarnados, vamos pegar apenas os encarnados. E olha que a cada 2 segundos alguém desencarna e outras pessoas estão nascendo. Na média geral de 8 bilhões, se pegarmos os genes com seus devidos cromossomos de cada criatura e colocarmos num vasilhame de 500, podemos dizer, meio litro, todos os genes caberá dentro de um dedal de costureira apenas. Para vermos, meu Deus, a humanidade, o gene de cada um, a personalidade de cada qual escrita nesse código genético está aqui, apenas em um dedal. Como explicar isso? Tão perfeita é a natureza que nós conseguimos achar Deus em todos os lugares diante dos pequenos fenômenos que aqui colocamos. Os fenômenos invisíveis do magnetismo, que acontece com alguns animais, conosco. Vem uma pergunta para reflexão. Como é que pode, não é o termo correto a dizermos, mas o maior geneticista que poderíamos imaginar, sendo Deus, não antropomorfizando, ele fez a criatura humana no sexo feminino, fisiologicamente falando, e a outra criatura humana no sexo masculino. Será que ele errou? Será que, diante dos fenômenos que nós explicamos aqui, quando Deus fez a forma humana, dividindo-a fisiologicamente em sexos diferentes, há um equívoco divino? Nós sabemos que não. E não podemos colocar a perfeição da criação divina no sexo masculino, fisiologicamente falando, ou no sexo feminino, para que hoje nós tenhamos ou nos achemos no direito de mudar essa fisiologia que o Criador colocou assim para ter uma razão. Então, a ideologia de gênero, vamos usar a frase do nosso querido irmão Divaldo, e concordamos com isso, é uma alucinação psicológica dos dias atuais. O Espiritismo, porém, explica o que acreditamos os nossos ouvintes quererem saber. Não olvidamos, e a doutrina espírita nos esclarece. À luz da psicologia profunda, trazendo Carl Gustav Jung, nós sabemos que, espírito sendo, nós temos psicologicamente uma polaridade. A polaridade feminina, que Carl Gustav Jung chamava ânima, e nós temos a polaridade masculina, à luz da psicologia profunda, o ânimos. Nós encontramos um corpo feminino, fisiologicamente falando, com um espírito cujo temperamento é ânimos.
E nós encontramos na fisiologia feminina, masculina, um espírito cuja a sexologia, se assim pudermos dizer, psicológica, é ânima. Por quê? Porque ali há espíritos que tiveram reencarnações passadas em personalidades contrárias a esta que se encontram. Há mais das vezes espíritos que no passado destruíram famílias. Um homem, por exemplo, teve várias amantes, destruiu casamentos. Nessa existência, ele pede a prova para vir no sexo feminino, é escolhido por ele mesmo na sua programação reencarnatória, para que não faça os mesmos erros do passado. E nós vamos ver encarnado em um corpo feminino, na fisiologia feminina, que dissemos, está perfeita dentro das leis divinas. O geneticista maior, Deus, não iria colocar um sexo fisiologicamente feminino de forma equivocada. Então, diante da explicação que estamos dizendo, vamos encontrar o ânimos, que fora a personalidade masculina em outras existências, aviltante, prevalecente, dentro de um corpo feminino. E aí nós conseguimos explicar os casos de transexualidade, de homoafetividade, que a reencarnação nos traz as explicações corretas. Mas não podemos concordar que a ideologia de gênero, alguém querer mudar de gênero acreditando ser um direito seu, estará colocando em dúvida a ação da lei divina, que jamais erra nos mínimos fenômenos que colocamos aqui, invisíveis e aqueles que se nos apresentam a olhos nus, vendo então Deus na sua criação trazer um corpo feminino de forma equivocada, que deveria ser um corpo masculino, ou vice-versa, um corpo masculino que deveria estar no gênero feminino. É uma concepção prevalente, a gente sabe, de nós, criaturas humanas, por ignorarmos essas leis e trazemos justificativas tentando modificar uma lei divina que, em verdade, cabe à criatura saber adaptar-se àquela provação em que ela está passando. Se ela tem a psique diferente da sua fisiologia, tem um porquê disso, e ela precisa trabalhar isso. Se ela tem uma psique feminina, o ânima num corpo masculino, há de se trabalhar essa homoafetividade, que aqui desde já respeitamos, obviamente, porque colocamos em prevalecência a conduta moral da criatura, não a sua opção sexual. Então, respeitando isso, e em questão da ideologia de gênero, seria um absurdo, a nível racional, lógico, acreditar que houve um equívoco da lei divina quando trouxe um corpo feminino e um corpo masculino, mas a psique de cada qual difere da sua condição fisiológica. Bruno, estamos assim chegando ao término assim do nosso programa, mas vou deixar aqui uma última pergunta, se for possível, é óbvio, em 4 minutos, né? Mas de um assunto que também vem sacudindo a nossa sociedade, que é a questão também sobre essas manifestações racistas, não só no Brasil, como também no mundo todo, né? Claro, sei que o nosso tempo ele é curto para responder essa pergunta, né? Precisaríamos sim de mais tempo para que o amigo pudesse abordar esse tema, mas se pudesse sintetizar para nós podermos entender e analisar essas manifestações que estamos acompanhando pelos noticiários. É óbvio que sempre existiu, mas hoje está na mídia, estamos acompanhando. Mas parece que está no crescente essas manifestações racistas, né? Muito bem. Poderia nos falar? Sim. Vamos tentar resumir mesmo. Claro. Quem sabe a gente deixa um gostinho para uma próxima, quem sabe. Combinado. Mas não temos como respondê-la assim de forma total em 4 minutos. Mas vamos falar da seguinte maneira. O racismo, em sua essência, ele não existe. Existe sim a ignorância da criatura humana que não entendeu ainda que todos somos da mesma espécie. Para tanto, nós precisamos estudar o evolucionismo. Nós tivemos exemplos maravilhosos, 3 principais naturalistas. Nós tivemos Charles Darwin, que nos trouxe as origens das espécies. Nós tivemos o Alfred Wallace,
espírita, inclusive, o grande naturalista inglês, o próprio Lamarck, quando nós vamos entendendo o evolucionismo, pegando desde a origem dos primatas, os primeiros primatas há 4 milhões de anos atrás, os pitecantropos, depois que somos originários dos símios, até um certo momento compartilhávamos do mesmo genes e depois dali houve a diversão. Ou seja, a diversidade desses genes foram surgindo os primatas, os australopitecos. Os primeiros hominídeos a andarem de forma ereta, bípedes, não mais quadrúpedes. Quando nós vamos vendo a origem da raça hominídea, começando com o Homo habilis, depois o Homo erectus, nós vamos ver que a origem surgiu na África. E eles viviam essas origens embaixo de árvores, desceram das árvores. E por que nessa saída das árvores e na convivência para poderem buscar a sua subsistência, eram espíritos de cor mais escura? Porque a própria saída da árvore e eles indo em busca na África, no deserto quentíssimo, a produção da vitamina D, a sintetização dela nesses corpos tinha que ser difícil, mas era substituída pelo sol, porque a vitamina D é muito responsável pela produção do cálcio, que é o maior mineral que nós temos no corpo humano. Então, espíritos com esta cor tinham que prevalecer, não sintetizavam a vitamina D, mas era substituída pelo próprio sol. Com as migrações dos milhares de anos para vários outros pontos do globo, a tessitura material, o corpo físico foi mudado naturalmente. Os espíritos nos esclarecem, embora tenha duas tendências dentro da antropologia. Dentro da antropologia existem aqueles que dizem que as migrações foram feitas vagarosamente durante esses milhões de anos. Outra corrente diz que vários foram colocados em vários pontos. Os espíritos nos esclarecem, o livro dos espíritos, que vários foram colocados em vários pontos. Mas houve migrações. Então a gente pega o Homo sapiens sapiens, que somos nós hoje, a origem dos primeiros Homo sapiens sapiens não passa de 30 mil anos atrás. Os Homos de Neandertal, quando apareceram, foi há 250 mil anos atrás, já não era mais na África. Essas migrações vieram em corpos cuja cor era diferente, mais sensível à sintetização da vitamina D, porque não tinha sol. Então, todo nesse processo natural, um africano, um asiático, um europeu, são todos da mesma espécie. Não há racismo nisso. Quem cria o racismo somos nós. Os maiores defensores do que se chama as congregações raciais, não haver a discriminação racial, Martin Luther King Jr. é um deles, ele nada vinha dizer para nós do que o seguinte: somos originários da mesma espécie. Racismo não existe. Então nós é que muitas das vezes criamos um racismo onde eles não existem. Estamos falando de forma breve, obviamente buscando aí toda essa ontologia do ser, todo esse evolucionismo, que quando você entende isso, você percebe até o porquê ter nascido de uma cor tal, já que todos somos originários da cor negra e somos todos da mesma espécie, Homo sapiens sapiens. Então o racismo nada mais é do que um processo de conflito psicológico daqueles que procuram se sentirem vítimas diante da situação, porque o racismo em si não existe. Eu vejo um negro como eu vejo um branco. Eu nem difiro a cor, porque nós temos que ver a essência. Ele é um ser humano como eu. Aliás, se tiver que dizer a este que vos fala, muito mais bonito do que alguém de uma pele branca. Aí já é um gosto desse que vos fala. A negritude é linda. Por que a gente vê diferença em termos de pele, sendo que o que nós temos que ver é a essência, o comportamento da pessoa? Então isso é criação da nossa mente, porque não sabemos lidar ainda, pela ignorância, o maior mal da humanidade, primeiro, na origem de que como tudo se formou
as peles e as cores dos homens do nosso planeta, homens e mulheres. E em segundo, por uma questão psicológica de uma infantilidade, de uma imaturidade espiritual. Bruno Godinho é o nosso convidado hoje, que veio aqui brilhantar o nosso programa, trazendo muitas informações, esclarecimentos e consolo também a nós todos. E a ele que nós assim queremos agradecer a Deus, a Jesus, por essa grande oportunidade de estar aqui hoje junto conosco, esse grande irmão que abrilhantou o nosso programa. Bruno, nosso muito obrigado. Não faça isso. De todo o nosso coração, de toda a nossa equipe. A gratidão é minha, pelo carinho de vocês, aos ouvintes que com bastante paciência estiveram acompanhando o programa. Nossas gratulações fraternas. Volte sempre. Que assim seja. Terceiro milênio chega ao seu término. Queremos assim agradecer a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor diretor-presidente Jorge Malhão, agradecer a secretária da rádio, Renata Ribas, esse grande técnico aqui da comunicação da Rádio Tupãssi, nosso amigo Sidney Coeixo, nosso muito obrigado, agradecer toda a nossa equipe da área de comunicação social, responsável por essa transmissão, nosso técnico de TI, Cláudio Leão, também agradecer as iluminadas presenças hoje aqui junto conosco, da nossa amiga Giovana Costa, da nossa amiga Fabiana Costa, e a ela também agradecemos por nos oportunizar este momento, trazer o nosso convidado, Bruno Godinho, aqui junto conosco. Obrigado, Fabiano, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E a você, amigo e amiga ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos sim que tenham um final de sexta-feira maravilhosa e aquele final de semana cheio de alegria, de amor, com muita saúde, muito sucesso, mas também com muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.